excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma vez eu peço licença para invadir a sua casa, o seu dia, mas o motivo é importante. Afinal de contas, passaremos aí a nossa próxima 1 hora juntinhos para aprender a respeito de algum assunto que seja importante, tanto para a gente quanto para a saúde de quem a gente ama. E hoje, pessoal, o nosso bate-papo é sobre diabetes. Pois é, uma condição aí que afeta cerca de 20 milhões de brasileiros e que, infelizmente, está ainda em crescimento, não só aqui no Brasil, quanto no mundo. E o mais importante de tudo, gente, é que diagnóstico precoce e o tratamento certo são importantíssimos para evitar aí complicações mais graves. Por isso, hoje estaremos divididos por blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa condição, de que forma que ela acomete o nosso corpo. Vamos falar sobre os diferentes tipos, qual o caminho do diagnóstico e os caminhos também para os tratamentos, combinado? E no segundo bloco a gente vai embarcar em um dos pilares que é fundamental quando a gente fala sobre o controle dessa doença, que é a nossa alimentação. Ela é a grande aliada aí na busca para manter o controle do diabetes. Portanto, se você lembrou de alguém a quem essas nossas abordagens são importantes e interessantes, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você corre lá e já compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, que precisa aprender um pouco mais sobre essa doença que infelizmente tem crescido, como eu disse anteriormente. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta, ela foi marcada para você. É só enviar para a gente a sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e vamos então para a nossa primeira enquete que já está acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @consulta ao doutor HitTV, super facinho, caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, na sua opinião, o que mais dificulta manter a glicemia sob controle no dia a dia? A falta de organização na alimentação, dificuldade para seguir o tratamento, estresse e rotina agitada ou desinformação sobre o que pode ou não ser consumido. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer para você o conhecimento que você precisa. Alguma forma aí para você driblar essa grande dificuldade que você tem aí no seu dia a dia. Antes de mais nada, antes da gente embarcar aqui no nosso assunto do dia, eu te lembro que hoje é terça-feira. Hoje é aquele dia que a gente aprende um pouco mais a respeito dos nossos direitos como cidadãos, como empresários, como trabalhadores, enfim, muitas vezes acontecem situações ao longo do nosso dia que a gente não sabe nem a quem recorrer. Por isso que a gente traz agora esclarecimento para vocês. A gente vai receber agora, gente, o advogado Leonardo Girundi. Começa o nosso quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, muito prazer te receber aqui no Consulta ao Doutor. Prazer todo meu, todo meu. Começar a semana aqui é sempre muito bom, muito bom. Muito importante, inclusive. A gente aprende demais com a dúvida dos nossos telespectadores. E vamos então para a nossa primeira dúvida. A gente vai entrar no tema aí de direitos da vizinhança. Vamos lá. A dúvida é da Regina Almeida, de São Vicente, aqui em São Paulo. Meu vizinho construiu um muro invadindo parte do meu terreno. Já tentei conversar, mas ele não quer recuar. O que eu posso fazer legalmente? Primeiro, um abraço ali à turma de São Vicente. Que legal, eu acho que é a primeira pergunta que nós temos sobre direito de vizinhança não é? Aqui. Interessante, verdade. Porque é muito comum os problemas de vizinhança, né? Viver em sociedade sempre exige aí vários malabarismos, né? Não é simples, é sempre complicado. Então, não é um problema que afeta somente a ela, com certeza. Não é simples esse processo também, esse problema, mas o caminho é esse. A primeira coisa a fazer é conversar. Nós falamos sempre, gente, o processo judicial é sempre o último caminho. Busque não buscar esta medida. Ache outras soluções antes disso, porque é lento, é cansativo, é estressante. Então, uma boa conversa. Lá em Minas, a gente toma café e come pão de queijo nessa hora. Chama o vizinho e resolve no café e com pão de queijo. Se não foi possível dessa forma, não existiu ali esse diálogo, o segundo momento é fazer uma notificação. Faça por escrito uma notificação. Mas eu não sei fazer a notificação. Manda um e-mail. O e-mail é um documento ali escrito, ali vai estar escrito, eu não tenho o e-mail dele, mas você tem o telefone. Manda ali uma mensagem por WhatsApp, né, mostrando ali os pontos, falando que está errado, equivocado. Isso também serve como prova lá na frente, ok? Não solucionou,
o caminho é a justiça. No seu caso, você não pode entrar no juizado especial, você vai ter que procurar a justiça comum, porque neste caso específico precisa do que nós chamamos de perícia. Existem 3 provas no direito: a prova documental, a prova pericial e a prova testemunhal. Testemunha, você sabe o que é. Documento, você sabe o que é. E perícia é esse caso que a gente chama um engenheiro, o juiz vai chamar um engenheiro e vai medir ali e mostrar quem está certo e quem está errado. Estando errado, o juiz determina que esse muro seja quebrado e construído em outro lugar, e você tem direito a danos morais e outros valores, por exemplo, perdas e danos, materiais, inclusive, se for o seu caso. Muito bacana, doutora, inclusive trazer essa orientação, né, do que vale ou não vale a pena. Muito obrigada, viu, Regina, por trazer para a gente a sua questão. E agora, então, vamos falar sobre questões trabalhistas. A pergunta é da Eduarda Lima, de Curitiba. Minha empresa colocou câmeras no ambiente de trabalho, inclusive no vestiário. Olha isso. Isso é permitido por lei ou configura invasão de privacidade? Por óbvio, não é permitido, né? Não precisaria nem de um advogado para te explicar isso. Agora tem que definir exatamente o que é vestiário e o que não é vestiário. O primeiro aspecto é isso. A empresa tem direito de colocar câmeras? É óbvio que tem. Em toda a empresa, sim, tem direito de filmar tudo que está acontecendo dentro da empresa. Tem aí a LGPD, que a gente tem que ninguém pode ter acesso a essas imagens, mas a empresa pode. Para quê? Para segurança, inclusive, comum de todos aqueles que estão trabalhando no local, para a segurança da empresa, para documentar um acidente, por exemplo, aconteceu alguma coisa lá, então isso é prova. Então é muito importante, né? E cada dia que passa, nós estamos vivendo mais e mais nessa filmagem integral de 100% de tudo. Lembrando que, lógico, que dentro do banheiro e do vestiário, realmente, que é um lugar para trocar de roupa, você não pode pôr câmera. Às vezes se confunde o local onde guardam-se as roupas como vestiário. Aquele lugar que tem os escaninhos, onde as pessoas deixam ali a sua malinha, a sua mochila e não troca de roupa, ali não é vestiário. A porta fica muitas vezes aberta, encostada, todo mundo entra e sai daquele lugar, pega ali o uniforme, pega a roupa, mas não troca ali. Ele sai com a roupa dali e troca em outro local. Esse local, inclusive, é um local que tem muito problema. E as câmeras são muito bem-vindas, porque muitas vezes uma pessoa pega a mochila equivocadamente, né? Abre ali um escaninho que estava aberto e pega uma mochila de uma outra pessoa. Então, por que tem essa câmera lá? Para que ninguém seja tentado a pegar a mochila do vizinho, né? Então, depende da situação. Se, não, é um vestiário que é realmente vestiário. As pessoas tomam um banho e trocam de roupa. Por óbvio, não pode ter câmera num lugar onde a pessoa troca de roupa ou usa o banheiro ou o toalete. Muito bacana e muito importante essas informações, não é, do Dr. Leonardo Girundi? Foi muito bom ter aprendido a respeito desses 2 temas, dessas 2 situações complicadas, difíceis aí contigo, doutor. Lembrando que tudo ela foi lidando com pessoas, né? O não direito é? permeia exatamente esse relacionamento, né? Existem leis, muitas vezes, porque nós não temos os nossos limites bem estabelecidos. Lembrando sempre, o seu direito começa onde termina o direito do próximo. Então tome cuidado com o relacionamento com o seu vizinho. Isso daí é um fato e eu queria, claro, que você deixasse o espaço à disposição para quem quiser, tiver qualquer dúvida, para poder enviar e ter a dúvida esclarecida por você na próxima semana. Exatamente. Mande sua dúvida, sua pergunta, anota aí no fogão, do lado do fogão, no papelzinho, e você está lá ouvindo o rádio, vendo a situação, teve uma ligação do vizinho mostrando uma situação complicada, mande sua dúvida, sua pergunta, que nós vamos vir aqui só para responder, através do seu direito, @hittv.com.br. Doutor Leonardo Girundi, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente mais uma vez. Muito bom, sempre um prazer. Aproveita e me segue lá no @Leonardo Girundi. Beijo, ótima semana e até semana que vem. Até semana que vem. E agora, pessoal, para a gente embarcar e falar a respeito de diabetes, pois é, uma doença aí muitas vezes silenciosa, que a informação vai ser sua fiel escudeira. Vamos então conhecer a nossa primeira convidada de hoje, na tela. Doutora Lia Lima, endocrinologista. Com 15 anos de atuação na medicina, sua escolha foi motivada pelo desejo de cuidar. Ao longo da carreira, construiu uma prática marcada pelo acolhimento e por uma postura verdadeiramente humanizada diante dos pacientes. Um dos grandes desafios que enfrenta no dia a dia está nas limitações do serviço público, onde as condições de trabalho muitas vezes comprometem a qualidade da assistência que ela se propõe a oferecer.
Doutora Lia Lima, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui no Consulta Doutor. Muito obrigada e muito obrigada pela descrição tão bonita e realmente tão semelhante ao que eu gosto de passar. Muito obrigada. A sua essência que a gente buscou trazer aqui, é claro, para os nossos telespectadores. Doutora, explica pra gente o que é diabetes, de que forma essa condição atua no corpo. Então, diabetes é uma palavra que precisa ser esclarecida porque ela é muito fácil. Ela é uma doença muito grave. Ela acomete cerca de 850 milhões de pessoas. Então, ela é muito prevalente e ela deve sim estar na televisão o tempo inteiro. Diabetes é hiperglicemia, glicose alta no sangue. Então, o açúcar, né, glicose, a gente também fala de uma forma popular, o açúcar que corre nas nossas veias está elevado. E essa glicose, ela não é para estar elevada, ela é para estar dentro da célula, trabalhando, para essa célula estar podendo fazer toda a sua maquinaria. Só que a glicose não entra. Então, é a glicose aumentada no sangue. Diabetes, ponto, glicose aumentada no sangue. E nós temos aí alguns tipos, preparamos inclusive uma telinha para que você possa nos ajudar, nos guiar e explicar quais são as diferenças entre elas. Vamos conferir juntos, então, essa nossa tela, onde a gente traz, para quem está nos assistindo, quais são os tipos de diabetes. Temos aí tipo 1, tipo 2, estágio aí pré-diabetes e a diabetes gestacional. Explica pra gente o que é cada uma delas. Então, existe o estado de pré-diabetes, em que o paciente ele já tem uma glicemia, uma glicose, ou seja, o valor do açúcar no sangue já está oscilando, mas não configura a doença, porque a gente tem, para configurar a doença, limites de referência de estudos clínicos que a gente considerou ser diabetes ou não. Nós temos o diabetes, que é quando a glicemia passou daquele limite. A glicose está muito elevada e passou do limite que é considerado permitido. E aí, uma vez que a gente tem o diabetes diagnosticado, nós podemos classificá-los como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Nós temos tipo 3, tipo 4, até tipo 5. Foi agora no Congresso Americano de Diabetes, foi classificado o diabetes tipo 5, mas nós só quero falar para vocês que existem várias maneiras da doença se manifestar. E nós temos o diabetes gestacional, que é um estado somente da gestação, que ela pode ou não manter-se com diabetes ou regredir e a doença ser controlada após a gestação. Essa diabetes gestacional está, de fato, ligada à gestação, a esse período. Exatamente. Que a mulher está, é claro, produzindo, construindo, gerando esse bebê dentro dela. Queria entender um pouco as diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2, que são as mais clássicas. E aí, queria também entender, inclusive, com relação aos fatores de risco, porque uma está ligada a fator hereditário e a outra está mais ligada aos hábitos de vida, certo? Sabe que é muito curioso. O diabetes, ele tem uma relação hereditária muito maior no tipo 2 do que no tipo 1. E a gente pensa que o tipo 1 é muito mais hereditário do que o tipo 2. E não, isso não é desse jeito. Acontece que existe um estigma muito grande do diabetes tipo 2, por ele estar relacionado à obesidade, ele caminha com a obesidade, cerca de 80% das pessoas com diabetes têm obesidade, diabetes tipo 2. Ele tem o fator hereditário junto. Enquanto que o diabetes tipo 1, o fator hereditário não é tão intenso assim para transformar o diabetes tipo 1 como uma doença. Ela tem muito mais efeito ambiental e o Covid foi um fator ambiental que aumentou muito a quantidade de doença, do diabetes tipo 1 de diagnosticados mesmo. Exatamente. E olha só, existe alguma explicação para isso? Pela forma de atuação do vírus no corpo? Exatamente como a atuação do vírus faz o gene dessa pessoa
ser ativado e desenvolver o diabetes tipo 1, isso não está esclarecido, como muitas coisas não estão esclarecidas em relação ao Covid. Mas isso já é documentado que as doenças autoimunes, em geral, eu estou falando de hipotireoidismo, doença celíaca, eu estou falando de diabetes tipo 1, doenças do vitiligo, várias doenças autoimunes, alopecia areata, são doenças que foram documentadas após o Covid. Mas voltando para o nosso tipo 1, para a gente não fugir do tema e eu não gastar o meu tempinho para ensinar o meu público, o diabetes tipo 1, ele tem mais sintomas, então ele se manifesta no período mais juvenil, infantil e juvenil, e quando você suspeita dele, ele já está manifestando vários sintomas. E aí, para decorar, para todo mundo ficar de olho em casa, são os 4 P's. P de poliúria, ou seja, está fazendo muito xixi. P de polifagia, está comendo muito. Tá. P de polidipsia, está com muita sede. E P de perda de peso. Então, aquela pessoa come, bebe água, faz xixi e não ganha peso, pensa em levar ele no pronto-socorro, porque pode ser um diabetes tipo 2, tipo 1 instalando nesse paciente. O diabetes tipo 2, ele é mais um diagnóstico de rotina. Todas as pessoas acima de 35 anos deveriam fazer anualmente a investigação, e é importante saber que a cada 2 pessoas, uma não sabe que tem diabetes. E olha só, gente, aí eu vou aproveitar então a deixa para perguntar, diagnóstico tem sido tardio ou não? Ou hoje em dia já se faz, porque faz parte dos exames de rotina? Como eu acabei de te falar, se 2 pessoas que têm diabetes estão juntas, é muito provável que uma delas não sabe que tem. O diagnóstico, isso é no Brasil, ele é tardio. Muitas vezes porque a busca pela prevenção é muito atrasada ainda. Queria saber um pouco sobre o caminho desse diagnóstico. Quais são os exames que a gente precisa fazer, inclusive ficar atento quando a gente for ali no nosso ginecologista, no nosso médico de confiança? Quais são os exames que não podem faltar ali na nossa listinha? Exatamente. O exame que não pode faltar é a glicemia, é a glicose de jejum e a hemoglobina glicada, que ela conta a quantidade de hemácias que estão correndo, são as células vermelhas, mas elas glicam com açúcar. Então, se você tem muito açúcar no sangue, né, os glóbulos vermelhos que estão correndo na nossa corrente, dos nossos vasos, ficam todos glicados, ele consegue falar pra gente se essa pessoa está há muito tempo com a glicose aumentada e glicando essas hemoglobinas. A hemoglobina glicada é o nome desse exame, muito importante. Então, vamos anotar aí, hemoglobina glicada. Exatamente. Tem outros também que são importantes? A gente, quando a gente tem dúvida se o paciente está no estado de pré-diabetes, e eu quero saber se esse pré-diabetes não é um diabetes iminente, eu posso fazer um exame que é teste de tolerância oral à glicose. Tá. Então, esse teste, ele é feito em situações esporádicas, não é de rotina. Ela só é de rotina durante a gestação, porque na gestação existe um olhar muito mais restrito. No entanto, no dia a dia da população comum, é só no momento em que o médico está em dúvida se é pré-diabetes ou é diabetes. E aí a gente faz esse teste de tolerância oral. Você toma um tipo de açúcar e fica dosando a quantidade, como a sua glicose se manifesta ao longo de 2 horas. E se ela ultrapassar os limites de referência laboratorial, ela vai ter o diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Muito bacana. Temos perguntinha da nossa audiência antes da gente partir para entender por onde caminha aí o tratamento. Vamos conferir a perguntinha. Vamos
lá para a pergunta de quem? Quem será que mandou essa pergunta aqui pra gente? Priscila Casto, de São Luís, Maranhão. Antes de mais nada, Priscila, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, eu tive diabetes gestacional, só que ela desapareceu após o nascimento do bebê. Eu gostaria de saber se isso é correto ou eu tenho algum risco de ainda ter a doença. É bastante comum essa dúvida, não é, doutora? Sim, porque de repente você tem o diagnóstico, você recebe um diagnóstico, você assume um diagnóstico e de repente ele desaparece. Exato. Aí isso bagunça com a cabeça da gente, né? Bom, a Priscila fez essa pergunta, é super importante, super legal, porque justamente esse sentimento todo que você está tendo, eu acabei também de explicar. Diabetes tipo 2 é uma doença extremamente, 80% dela é genética. Então, você tem sim, é um grande fator de risco para desenvolver no futuro diabetes tipo 2, mas você pode muito bem postergar esse desenvolvimento através de mudança de hábitos, praticando hábitos saudáveis. Vamos entender agora por onde que caminha, pessoal, o tratamento. A partir do diagnóstico, por onde que caminha a escolha do profissional para que ele consiga ajudar esse paciente? Bom, Dani, a gente tem a vida real e a gente tem a vida ideal, né? Então, a gente tem que trabalhar com as duas maneiras. Tá. Então, se eu estou na vida ideal, o que se preconiza é que uma vez que tem o diagnóstico de diabetes, 80% deles estão alinhados com a obesidade. Você tem que primeiro olhar para a obesidade desse paciente, porque as medicações anti-obesidade, né, ou emagrecedoras, elas podem ser suficientes para também tratar o diabetes. Então, esse é o primeiro passo. Junto com esse primeiro passo, com a medicação, a mudança do estilo de vida. Isso aí é o mundo ideal. O mundo real, uma vez que a gente não tem medicações anti-obesogênicas, medicações que diminuem a obesidade, diminuem o peso, a gente acaba usando medicações apenas que reduzem glicose, que a gente chama hipoglicemiantes, reduzem a glicose. E junto com ela, a mudança do estilo de vida. Já foi no passado que o médico tinha que dizer, olha, você precisa mudar o seu estilo de vida e daqui a 3 meses a gente se vê e a gente recalcula esses exames, avalia, mas hoje, quanto mais tardio for a intervenção do médico, mas eu estou deixando os órgãos do meu paciente estar expostos às lesões que a glicose aumentada pode causar. Eu queria, inclusive, que você falasse para a gente um tratamento, quando ele demora para ser feito, ou que ele deixa um pouquinho de lado, não faz da forma correta. É importante trazer aqui o alerta. O que pode vir a acontecer? Para a gente justificar a importância, inclusive, do nosso bate-papo aqui. Isso. Quando o paciente ele tem, olha, 10% dos pacientes que têm pré-diabetes, eles já podem ter neuropatia diabética. O que seria isso? As mãos formigando ou sensação de queimação, os pés também pinicando, sensação de agulhadinhas, acorda com esse, uma dor, pode sentir dor em mãos e pés. Acordar por isso é uma dor que acorda a pessoa. 10% das pessoas que nem diabetes têm já pode ter a neuropatia, ou seja, já está lesionando os nervos. E é muito pior quando ele não sente. Enquanto ele está sentindo, é bom. Quando ele não sente, a coisa já está mais evoluída. Nós temos a nossa visão, o coração, o rim e os vasos e os nervos são os órgãos mais sensíveis ao aumento da glicose no corpo. Então, eu posso ter doenças cardíacas, né, miopatias, eu posso ter formação de placas dentro dos vasos, que eu sempre explico que o vaso é como se fosse um ralo da pia e com o tempo aquele lodo vai ficando. E não é de um dia para outro que se forma um lodo, mas ao longo dos anos, você não dando importância, não tratando, não investigando, não intervindo,
esse lodo vai ficar crescendo até uma hora que vai borbulhar ali a água com tudo. Então, a glicose, ela estimula a formação desse lodo. A questão da visão, ela irrita os vasos, microvasos oculares e diminui a visibilidade. É a principal causa de cegueira no adulto. É muito importante a gente prevenir isso, porque o adulto, ele é uma pessoa que pode estar trabalhando, vivendo a vida de forma saudável. Com qualidade. Com qualidade, e ele ser, um jovem, ser a principal causa de cegueira no Brasil. Isso não pode acontecer, né? Por isso, pessoal, que a prevenção é, de fato, sempre o melhor caminho. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente pediu para você contar para a gente o que mais poderia dificultar manter a glicemia sob controle durante o dia. Falta de organização na alimentação foi a alternativa que mais foi votada, com 58%. Em seguida, estresse e rotina agitada, dificuldade para seguir o tratamento ou desinformação. Esse resultado aqui da nossa enquete bate com a frequência, né, dos seus pacientes no seu consultório? Ele bate, sim, com a frequência do nosso mundo real, mas nós temos estudos científicos provando que a desinformação, ela diminui a quantidade do quanto eu posso atingir metas boas para esse meu paciente. Então, quanto mais eu educo esse meu paciente sobre a doença, mais dono da doença, mais participante da doença ele se torna, e os resultados da hemoglobina glicada e a glicemia de jejum são cada vez melhores. Isso é científico, é provado através de estudos clínicos. Estudos clínicos é uma coisa, prática clínica é outra. Na prática, eu vejo muito, eu achei que aqui ia ganhar era o estresse, porque muitas pessoas não sabem que o estresse, procedimentos cirúrgicos, viroses, períodos menstruais na mulher, são períodos que a glicose altera para mais. E tem situações também que ansiedade, jejum prolongado, tem outras situações que levam a glicemia para menos. E isso, no caso, a hipoglicemia. No entanto, a população respondeu, nossa enquete respondeu, que o mais difícil para eles foi organizar a vida, né? Ter uma organização no dia a dia para poder se adequar a uma alimentação saudável associada com a doença diabetes. A doença diabetes, ela é muito bem controlada com as medicações. A pessoa que tem diabetes, ela não pode ficar achando que ela está restrita a se alimentar de determinadas coisas. Nós somos seres humanos e nós merecemos se alimentar de determinada guloseima, uma coisinha gostosa ou outra. Então, não fiquem pensando que você precisa seguir uma dieta restrita para que você controle a sua doença, a glicose e controle o diabetes. Você faz a sua medicação e faça uma alimentação saudável, que seja adaptável ao mundo que você vive. Isso você conversa muito bem com um nutricionista e você passa vale a pena o investimento para conversar com o nutricionista. Para receber toda essa orientação. Para estudar como é a vida dessa pessoa e dar todas as informações para ela de estratégias para fugir da tentação. Exatamente. Doutora, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Digo eu, estou aqui à disposição para voltar sempre. Por favor, e aproveita, claro, para te deixar os contatos da nossa doutora, a doutora Lia Lima, endocrinologista. Ela deixa à sua disposição, pessoal, o WhatsApp 0 operadora 11 981 14 9922 e também o outro telefone, operadora 11, também 98667 3325 e o Instagram, doutora Lia Lima. Peço suas considerações finais, é claro, para quem está nos assistindo. O que fazer em caso de suspeita, doutora? Em caso de suspeita, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o médico. Se for no SUS, você já vai para o posto de saúde agendar a sua consulta
com o seu médico clínico, porque qualquer médico pode tratar diabetes, não é somente o especialista, a não ser que a doença esteja muito evoluída. Qualquer clínico pode tratar e ela é muito fácil de tratar se você souber cada vez mais. A educação, aprendam, a educação é o recado que eu deixo. Aprendam e vão tentando um dia atrás do outro, que você vai chegar no seu equilíbrio alimentar e vai sair fora dessa hiperglicemia, lesionando, para que não tenha lesão de órgão nenhum. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar sobre a importância da alimentação no controle do diabetes. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar ao bate-papo, hoje é sobre diabetes, pois é uma condição que infelizmente faz parte aí da vida de 20 milhões de brasileiros. Estamos divididos por blocos. No primeiro bloco a gente falou um pouco mais a respeito dessa condição, quais são os tipos, os fatores de risco, as formas de tratamento e agora a gente vai embarcar, pessoal, na importância da alimentação, porque ela tem aí uma função especial para o controle da doença e as pessoas que sofrem com essa condição vão aprender hoje caminhos que podem ajudar e muito. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar, é claro, com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido a participar desta consulta que foi marcada com todo carinho para você. Faça uso do seu espaço. É só enviar sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete, mais uma versão acontecendo agora neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa segunda enquete do dia na tela. Qual atitude você considera mais difícil de manter na alimentação quando o objetivo é controlar a glicemia? Então vamos lá, reduzir o consumo de doces e massas, organizar as refeições ao longo do dia, resistir aos alimentos fora de casa. Essa daí é uma grande alternativa a ser clicada. Ou entender de fato os rótulos e as escolhas que devem ser feitas no mercado. Participa que a gente vai trazer para você este conhecimento, qual é a forma de driblar, qual é a forma que você consegue, de algum jeito, cuidar da sua alimentação para você manter essa doença sob controle. Vamos juntos, pessoal, conhecer quem é o nosso convidado deste segundo bloco na tela. Estamos recebendo o Arthur Carvalho, que é médico nutrólogo. Atua há 4 anos promovendo a mudança do estilo de vida com foco na saúde integral. Acredita em uma abordagem que enxerga o paciente como um todo, unindo ciência, escuta humanizada e compromisso com resultados duradouros. Um dos seus principais desafios é combater o preconceito e a desinformação sobre saúde hormonal, que é um tema que ainda enfrenta muitas barreiras. Defende que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação que tem tudo a ver aqui com o nosso Consulta ao Doutor, onde a gente traz doutores para compartilharem com a gente o conhecimento que a gente precisa. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos trocar uma ideia um pouquinho hoje sobre essa parte alimentar. A gente já viu o doutor explicando um pouquinho sobre o tratamento, o diagnóstico e tudo mais. A gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre essa parte alimentar também. Exatamente, porque quando a gente ouve assim, a alimentação é um fator-chave, é super importante, eu queria entender como assim, Porque é muito importante a gente entender de que forma que os alimentos podem nutrir o nosso corpo. Qual é a importância da alimentação no manejo do diabetes? Perfeito. Como a doutora explicou, o diabetes é essa característica de ficar esse açúcar acima na corrente sanguínea, acima desse valor de referência, a hiperglicemia. E aí nós temos diversas fontes de alimentos, os macronutrientes, proteínas, carboidratos, as gorduras que são as principais. E aí essa glicose ela vai vir de todas as fontes. Só que a gente tem uma coisa que a gente chama de pico de insulina, o pico glicêmico, que é a velocidade que esse alimento vai ser digerido e assim essa glicose ser disponível para você na corrente sanguínea.
Quando a gente fala do paciente que quer evitar o diabetes é uma coisa e o paciente que já tem diabetes já é outra coisa completamente diferente. Mas, em síntese, esse paciente diabético que a gente está conversando, a gente vai sempre optar por dietas um pouco mais pobres em carboidrato, isso tem que ser individualizado. Uma opção também sempre é aquela dieta cetogênica, onde a gente baseia mais em gorduras e proteínas, mas sim, sempre a gente tem um controle principalmente na parte dos carboidratos e um bom aporte de proteína também, Dani. E olha só, a gente não está falando aqui em nenhum momento que se você mudar o seu cardápio, se você seguir uma dieta, você não necessariamente vai precisar utilizar medicamentos. Muito pelo contrário, mas muitas vezes uma boa dieta pode potencializar o efeito daquele medicamento que foi prescrito, não é? Com certeza, Dani, sem sombra de dúvidas. Até porque o tratamento ele é um complementar, né? O diabetes ele é um tratamento completamente multidisciplinar. A gente vai precisar ir da atividade física absurdamente, porque a atividade física ela sensibiliza a insulina. A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas secreta para colocar essa glicose dentro do lugar. E o indivíduo diabético tipo 2, principalmente, ele começa a desenvolver o que a gente chama de resistência à insulina. Ele tem dificuldade de pegar esse açúcar e colocar dentro da célula. E toda vez que a gente faz alimentos ricos em carboidratos, a gente causa um pico de insulina e complica um pouco esse processo todo, facilitando essa glicemia subir novamente. Entendi, gente. Então, precisa existir meio que um raciocínio de acordo com o tipo de diabetes que você possui para você conseguir, de fato, driblar esse pico glicêmico. Exato, com certeza. Até porque o diabetes tipo 1, né, a gente sabe que esse paciente ele tem falha nessa produção de insulina. Tá. Então, a gente tem que ter um controle muito maior. Assim como a doutora falou, as complicações são mais fortes, porque esse paciente ele não tem essa produção de insulina, então ele precisa fazer essa aplicação. Então, tem que ter um controle. A dieta dele vai ser de acordo com a insulina. Se ele mexer na dieta, precisa mexer na dose de insulina. É uma coisa um pouco mais complicada. Agora, o diabetes tipo 2 não. A gente sabe que ele está envolvido a outras coisas, como o sedentarismo e a obesidade, principalmente. Então, ter uma dieta é muito importante, não só na qualidade dos alimentos, mas nesse controle de peso. Então, o déficit calórico aí é muito importante, não somente a qualidade desses alimentos. Perfeito? Se a gente pudesse, então, escolher alguns alimentos que a gente tivesse como aliados, quais que você traria aqui para o nosso bate-papo? Perfeito. Eu sempre falo para meus pacientes, inclusive aquela enquete do começo também, na questão da organização durante o dia, né? Sempre fazer uma alimentação que tenha, sempre, todas as vezes, uma quantidade de proteína. Porque você, quando tem proteína na refeição, seja lá acompanhada de um arroz ou de um macarrão até, você vai diminuir o pico glicêmico, porque você está misturando uma fonte de baixo índice glicêmico com uma de alta. Isso faz com que a lentificação do açúcar na sua corrente sanguínea seja um pouco mais lenta. A distribuição dele é um pouco mais lenta, que evita esses picos de glicemia que a gente está falando. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, frutas que não são tão interessantes assim, como, por exemplo, abusar de banana não vai ser tão interessante, porque a gente tem uma carga de carboidrato um pouquinho mais alta. Mas, por exemplo, melão, melancia, morango, são frutas extremamente benéficas que não têm um pico de insulina, né? Não faz essa produção de insulina alta pelo pico de glicemia causado. Existe uma ordem, né, que pode ser levada em consideração quando você quer evitar esse pico glicêmico. E eu queria que você trouxesse essa instrução pra gente. Legal, que demais. ordem é essa? Legal demais. A gente sempre fala assim, paciente diabético, começar com aquela boa quantidade mesmo de salada mesmo, de fato. Tá. O prato ali em 50% salada, vegetais mesmo. Colocar mais 25% distribuído de alguma fonte de carboidrato. Pode mesclar esses 25%, metade de um, metade de outro, até 3 tipos, não tem problema isso. Não precisa ser necessariamente um arroz integral. Não precisa ser necessariamente um arroz integral. É legal sim, os alimentos integrais, eles são legais, eles têm um pico glicêmico mais baixo. Só que quando você mistura um arroz branco com uma fonte de, por exemplo, você colocar um psyllium junto com um frango, você vai diminuir esse pico glicêmico da mesma forma. É mais inteligente do que propriamente comer um macarrão integral que seja só ele, por exemplo. Então, o psyllium, por exemplo, poderia ser um grande aliado. Com certeza, é uma fibra que vai ajudar legal também. Digerir um pouco mais lento. Tá? Perfeito? Maravilha, gente. Ó, dica anotada? Vamos conferir a perguntinha da nossa audiência. Temos pergunta na tela. Então vamos lá, a pergunta da Thalita Passos, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, tenho 20 anos. Sempre que tomo caldo de cana, sinto muita tontura, dores de cabeça e mal-estar. Será que posso estar desenvolvendo diabetes? Tem alguma relação? Tá, ela sente sintomas assim um pouco inespecíficos, né? A dor de cabeça, etc e tal.
Quando a gente faz um abuso de algum alimento, alguma bebida que seja muito rica em carboidrato, muito rica em açúcar, isso pode provocar o que a gente chama de hipoglicemia reversa, que é o seu pâncreas, ele recebeu uma quantidade o seu sangue recebeu uma quantidade de açúcar muito alta, o pâncreas produz muita insulina, isso passa do limite, a sua glicose cai mais do que ela estava. Então, isso pode gerar esses sintomas de tontura. Geralmente, no diabetes, a gente vai ter mais questão de muita urina, muito apetite, não é questão da tontura e da dor de cabeça. Pode acontecer, mas não é o mais comum. Tá. Se ela sentir esses outros sintomas juntos, Exato. aí pode ser. Exatamente. Mas não necessariamente. Exato. Mas muito obrigada, viu, Thalita, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Temos mais perguntinhas da nossa audiência? Se tiver, pergunta na tela. Da Bruna Garcia, de Maricá, Rio de Janeiro. Bruna, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. O que é considerado um bom controle de verdade? Só o valor da hemoglobina glicada é suficiente? Excelente pergunta. Vamos lá, a gente tem o parâmetro da glicemia de jejum, que é um parâmetro que eu gosto de falar para os pacientes, eu peço porque eu já estou pedindo, mas não é o parâmetro principal, porque ele é um pouco falho, ele pega mais aquele momento, etc e tal. A hemoglobina glicada não, a gente tem um parâmetro um pouco maior, certo? Então ela é bem fidedigna, ele pega esse parâmetro de 3 meses. E um exame bem interessante da gente fazer também é a insulina basal de jejum, que essa insulina, quando o paciente começa a desenvolver para o diabetes tipo 2, antes de alterar essa hemoglobina glicada, se começa a alterar a insulina. O pâncreas começa a produzir mais insulina para tentar compensar essa quantidade de açúcar que está acontecendo. Essa é a famosa resistência insulínica, depois que ela tem esse avanço de fato para o diabetes tipo 2. Olha só que bacana a gente seguir por esse caminho, entendi. Você estava falando para a gente sobre as fibras, né? Que elas têm um papel importante na nossa alimentação. E você falou sobre o psyllium. Teriam outras que também seriam interessantes, que você pode passar para a gente? Quinoa, linhaça, todas são excelentes. Quando a gente fala das fibras em gerais, as próprias saladas também que a gente acaba falando, os vegetais, eles acabam tendo uma quantidade de fibra bem legal também. Mas essas em específicas são as que a gente vai encontrar uma quantidade um pouquinho maior. E é legal, mas sempre focar na proteína. A fibra ela acaba sendo mais complementar, a proteína tem um papel mais importante. Entendi. A gente tem acesso aí a diversas dietas da moda, jejum e tudo mais. Queria saber, para um paciente com diabetes, tipo 1, tipo 2, enfim, alguma dieta é bacana e outra precisa ser evitada ou não necessariamente? Não, assim, no geral, a gente tem uma dieta mediterrânea, a gente tem uma dieta cetogênica. No geral, você não vai ter grandes distribuições de carboidratos nessas dietas específicas. Tanto tipo 1, tipo 2, a gente não vai considerar nenhum tipo de abuso de carboidrato. A gente vai querer uma dieta um pouco mais pobre. Na fase inicial, eu gosto de fazer até uma dieta um pouco mais cetogênica, para ajudar o controle a acontecer um pouco mais rápido, o paciente conseguir perder peso. Mas eu não acho interessante essa privação contínua do carboidrato, e sim numa quantidade um pouquinho legal. Por isso que sempre, Dani, dentro das minhas consultas, dentro do meu atendimento, no meu instituto, a gente tem a nutricionista que monta esse planejamento alimentar, porque sempre tem que ser de uma forma individualizada. A gente vai observar isso em consulta com o paciente, entender a rotina dele, entender treino, trabalho, uma série de coisas para montar algo que seja plausível. Assim como a outra doc falou, a gente tem um mundo real e tem um mundo ideal. Então a gente precisa entender a rotina desse paciente para saber se aquela dieta realmente cabe a ele. No mundo ideal poderia até caber, mas dentro do mundo real talvez não, entende? Existem muitas questões sobre, vamos parar então o consumo de carboidrato, não pode mais comer doce, então você está dizendo, e também a doutora Lia, que estava no bloco anterior, falaram, né, os dois têm o mesmo discurso, sobre não se privar. Perfeito. É possível então comer um docinho de vez em quando, mas de que forma? Existe uma estratégia? Com certeza, com certeza. Por exemplo, depois de uma refeição bem feita com proteína, é um momento legal que você vai estar com a proteína, você está sendo digerida, então já vai ter uma lentificação desse momento e sempre esse equilíbrio. Para isso, o paciente ter uma rotina alimentar que seja saudável, ter uma rotina de atividade física também de forma linear e constante, para assim chegar no final de semana, ele ter algum momento de confraternização, de trabalho, família, etc e tal, sim, ele conseguir comer aquela refeição, mas que não seja uma regra mesmo de fato. Perfeito. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, Tamires Santos, de Santa Luz, Bahia. Boa tarde, Tamires, para você também. Quem é diabético pode tomar leite de vaca? Pergunta interessante, né? Um pouquinho diferente, mas assim, Exato. Na composição, né, do leite de vaca, né,
a gente vai ter a lactose. E a lactose é um tipo de açúcar. Então, ela pode elevar um pouquinho. Mas, como a gente estava conversando agora, equilíbrio. Se você abusar da quantidade de leite muito pela manhã, não vai ser tão legal se você não tiver uma fonte de proteína, porque você pode causar também o pico de glicemia. Mas dentro do equilíbrio, poxa, eu gosto de tomar um café com leite pela manhã, gosto de tomar um café com achocolatado pela manhã, acompanhado do meu pão com meus 3 ovos, a minha tapioca com meus 3 ovos, isso não tem problema algum dentro Olha do que equilíbrio. bacana. Então, para a gente, de repente, orientar melhor essa nossa telespectadora, tomar de manhã é uma boa saída. Com certeza. No próprio leite a gente já vai ter uma quantidade de proteína, né? Até a caseína, que é uma das proteínas que a gente tem de mais lenta absorção no nosso organismo. Então a caseína é bem lenta. Então, sem sombra de dúvida, mesmo tendo a lactose, que é um açúcar, a gente tem a caseína. E, como eu te falei, dentro desse equilíbrio, um plano alimentar cabe completamente. Thalita, muito obrigada pela sua pergunta, porque como eu sempre digo aqui, a pergunta de um enriquece o nosso bate-papo e traz caminhos, né? Muitas vezes alguém fica na dúvida, eu mando ou não mando a minha pergunta, acho que minha pergunta não tem nada a ver, não vai ter a ver com o assunto e tudo mais. E tá vendo? Temos inclusive a instrução de quando tomar aí o leite de vaca. Produtos zero açúcar são sempre boas opções? Eu acho muito interessante. Hoje a gente tem... A gente começou lá atrás, né, a febre dos lights, dos diets, que não eram 100% zero. E hoje a gente tem diversos alimentos que são zeros. Infelizmente, nesses alimentos, a gente tem alimentos que são ultraprocessados, uma grande quantidade, refrigerantes, embutidos, etc., que não são tão legais quando a gente fala de saúde como um todo. Eu não estou olhando só para o diabetes. Para o diabetes, sim. Esse aumenta o sódio. Aumenta o sódio, aumenta uma série de outras coisas, a inflamação, a oxidação do seu corpo como um todo. Eu não acho tão interessante dessa forma a gente conseguir seguir. Eu acho que dá para ter um equilíbrio, mas não dessa forma. Entendi. São produtos que são interessantes, mas devem ser consumidos com cuidado? Com cuidado. Eu acho que, assim, dentro de uma dieta o paciente está precisando perder peso. Eu acho que a obesidade ela é carregadora de vários problemas. A gente tem que focar naquele momento. Então, uma Coca Zero, etc e tal, eu acho extremamente válido. Mas não que seja um abuso e não que seja uma constante sempre também. Mas eu acho muito válido, sempre indico para os meus pacientes, nesse momento principal de emagrecimento. Como a Doc falou, você vai ver que os pacientes diabéticos tipo 2, 80% deles têm obesidade. Então a gente precisa resolver a obesidade, não focar só no pico glicêmico. E o alimento zero é muito interessante para o controle de obesidade. Muito bacana essa orientação. E você estava comentando sobre diferentes formas de tratamento, principalmente quando a gente fala sobre uma pessoa diabética e uma pessoa pré-diabética. É possível uma pessoa pré-diabética controlar ou reverter essa situação só com alimentação? É possível com certeza. E eu te falo que até o diabetes tipo 2, já diagnosticado, isso pode acontecer também. A gente também, até porque a gente já viu isso em bariátrica acontecer. O paciente bariátrico, ele fazendo com 130 quilos uma cirurgia, antigamente, hoje já não é tão comum. Ele tinha diagnóstico de diabetes, às vezes, há anos já, 5, 6 anos. Ele perde aqueles 40 quilos, de repente, daqui a 6 meses, ele não tem mais esse diabetes por conta dessa obesidade que foi embora. Tirou o fator que estava causando aquilo. Mas dentro do pré-diabetes é completamente plausível o paciente conseguir ter uma dieta equilibrada, como eu te falei. O controle de peso é muito importante, porque a gordura, ela causa muita resistência insulínica. Eu acho muito importante falar isso, Dani, porque a resistência insulínica, ele é o caminho do pré-diabetes e ele é o caminho que a gente tem para o diabetes. Não dá para a gente não falar da resistência insulínica, porque como a Doc falou, o diabetes é a dificuldade do açúcar entrar dentro da célula. O que leva esse açúcar é a insulina. Então a gente consegue diagnosticar pela insulina basal quando ela vai ficando mais alta. O paciente vai tendo que produzir muito mais insulina. Pra você ter ideia, o valor de referência dela é no máximo até 10. Paciente diabético pré-diabético chega com ela em 25, 30, 35 no consultório. Um pâncreas trabalhando numa velocidade extremamente alta para conseguir controlar. Isso é causado tanto pela alimentação, sedentarismo, como pela gordura também. Então a mudança do estilo de vida, pessoal, é a chave. Com certeza, Dani. Eu acho assim, eu bato muito nessa tecla em consulta todo santo dia. Eu acho que a mudança do estilo de vida é uma das coisas principais que a gente tem que bater. O suporte medicamentoso é uma parte do tratamento, mas a prescrição é muito importante, mas a orientação que o paciente tem que fazer no dia, eu acho que é muito mais importante. E é assim, muitas vezes desafiadora essa mudança. Muitas vezes ela não é fácil, mas com certeza ela vai te devolver a qualidade de vida que você precisa. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Pergunta da Amanda Arenas, aqui de São Paulo também. Doutor, quem tem diabetes tipo 2 pode fazer reposição hormonal? Maravilhosa essa pergunta da que ela Amanda. fez. Um abraço para a Amanda e Arenas aí que mandou essa perguntinha para a gente aí também. Essa parte da reposição hormonal é muito importante porque a mulher tem esse marco da menopausa e o homem também tem a andropausa, que é a diminuição dos hormônios.
E hoje a gente já tem isso muito sólido em estudos. Vou te falar do homem e da mulher. O homem, quando ele tem uma testosterona abaixo de 400, ou seja, ela começa a ficar baixa na corrente sanguínea, o corpo dele começa a ter algumas mudanças, entre elas a resistência insulínica. Então, testosterona baixa no homem vai favorecer ele ganhar peso, vai favorecer ele ficar mais sedentário, que vai gerar ainda mais resistência insulínica. Então, a própria testosterona consegue melhorar o quadro de resistência insulínica e de diabetes e de pré-diabetes do paciente. Que interessante. Saiu agora uma meta-análise há um mês atrás de 11 anos de estudo clínicos de paciente diabético, colesterol alto, etc. e tal, de muito risco cardiovascular. E foi constatado melhora da glicemia em 20% somente com a reposição de testosterona, nesse grupo que fez a reposição. E a mulher tem esse marco ainda mais forte. Forte ainda. Que é a tal da menopausa, né? E no climatério ali, quando começa a baixar esses hormônios, a testosterona, o estradiol, começa a aumentar os receptores de mineralocorticoides, isso também começa a acontecer. Favorece o ganho de peso, favorece a resistência insulínica e piora tudo mais. Então, voltando para a pergunta da Amanda, a reposição hormonal, quando bem indicada, ela é fundamental e crucial para o controle desse paciente diabético, principalmente 45+. Então, Amanda, busque orientação, porque como o doutor falou, ela é fundamental. Muito obrigada pela sua pergunta aqui com a gente. E vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Não temos muito tempo, mas vamos aqui agilizar para trazer informação para você. A gente perguntou qual altitude você considera que é mais difícil manter, né, quando o objetivo é controlar a glicemia. A alternativa mais votada, com 54%, reduzir o consumo de doces e massas. Traz pra gente a orientação. O que você achou, inclusive, do resultado aqui da nossa enquete? Olha, eu acho que sim, o mais importante da gente ter uma... Acho que pela palavra organização, já se imagina que você tem uma organização de calorias, de distribuição, de alimentos. Então, eu julgo que essa organização alimentar que você... Eu sei o que eu vou comer de manhã, eu sei o que eu vou comer meio-dia, eu sei o que eu vou comer às 18, é crucial. Porque se dá no momento da fome e você não sabe, você vai comer qualquer coisa ou comer o mais rápido que você tenha pela frente. Então, eu acho muito importante essa parte da organização alimentar. Perfeito, então, pessoal. O lance é fazer toda essa organização para que você consiga, de fato, lidar com essa questão, porque a gente viu ao longo do nosso bate-papo que a alimentação é o grande pilar para o controle do diabetes. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, aproveite para deixar os contatos do Arthur Carvalho, nutrólogo. Instagram está à sua disposição, Dr. Arthur V. Carvalho. Ele também deixa o telefone, o WhatsApp, 0 operadora 11 98813 8623. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Dani. Foi um prazer estar aqui. Conto com você sempre, viu? Estamos juntos. Muito obrigada a você que está aí do outro lado da telinha. Espero que você tenha aproveitado o nosso bate-papo, essa tarde recheada de informações. Obrigada pela companhia e a gente volta a se ver amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.